importantíssimo, porque a grande maioria dos jogos, quando nós mudamos, os gols acontecem, os gols aparecem, ou complementam o resultado que já vem sendo bom. Não foi diferente no dia de hoje. O que eu acho importante é que essa confiança que está existindo, né, de todos os jogadores, tanto aqueles que iniciem quanto aqueles que estejam entrando em momentos importantes, tem feito a diferença e tem nos dado possibilidades aí de melhorarmos ainda mais aquilo que já vem saindo de uma maneira regular ao longo de toda a temporada e de todos os jogos. Raros foram os jogos que nós tivemos problemas, foram, eu acredito que 2 ou 3 apenas, principalmente no jogo com o Sport, né, onde a bola parada fez a diferença. Eu acho que isso tudo aí já foi corrigido, melhorado, e eu espero que não se repita. Dorival, boa noite. Você ainda não completou 3 meses no comando do São Paulo nessa passagem, e muita gente já avalia como uma melhora extraordinária que você fez na equipe. Eu queria que você avaliasse esses quase 3 meses de trabalho, o que você acredita que eram os pontos que precisavam ser corrigidos de forma mais urgente e já foram, porque houve uma transformação de um time que às vezes saía vaiado de campo, e o torcedor tem o direito, você já disse sobre isso, para hoje sair sobre o grito de time de guerreiros. Como é que você avalia que isso possa continuar acontecendo nessa temporada? Eu acho que é uma mudança comportamental. Todo mundo assumir um papel. E esse papel não quer dizer que você seja único e exclusivamente um atacante, que você só vai atacar. Você vai atacar, mas você tem obrigações defensivas. Quando isso acontece, é natural que exista uma aproximação muito maior, uma participação muito maior, uma integração muito maior. Quando existe a integração, quando existe o entendimento, eu acho que isso aí você acaba completando com tudo aquilo que você proponha. Por exemplo, no jogo de hoje, nós buscamos mostrar, dentro de uma análise que fizemos, aquilo que nós encontramos na equipe adversária. Buscar os espaços, os corredores onde poderíamos atacar, e os jogadores respeitaram aquilo que foi passado e mostrado. Nós mostramos, treinamos, eles assimilaram e procuraram ocupar justamente os espaços que aconteciam dentro de campo. Então, uma leitura dentro daquilo que foi mostrado, e bateu muito com o que vem acontecendo na grande maioria dos jogos. Nós estamos apontando algumas coisas pelo estudo que está sendo feito. Eu falei até outro dia que nós ficamos das 7 às 7 no clube, é uma realidade. Nós não saímos de lá enquanto não tivermos todas as coisas definidas, resolvidas, um plano de jogo, para que apresentemos aos jogadores e, dentro disso, nós estendamos os treinamentos e melhoremos ao longo de cada momento que estamos ali juntos. Porque cada jogo é natural. Você tem que ter uma diferença em relação àquilo que a sua equipe já realiza, até porque são posicionamentos que se mudam, né, que se moldam ao adversário. E hoje, mais uma vez, eu acho que nós encontramos fatos importantes, pequenos detalhes que foram pontuados, foram marcados, foram treinados, e eles fizeram com maestria, ocupando espaços importantes, e a todo momento nós tínhamos pelo menos, e no mínimo sempre, um jogador livre para poder receber uma bola. Quando não, nós tínhamos os meias que já recebiam em condições de atacar a última linha adversária. Então, eu acho que isso tudo é uma troca de confiança dentro daquilo que está sendo mostrado, apresentado, treinado e, principalmente, assimilado pelos jogadores, entendidos e que buscam fazer em campo tudo aquilo que está sendo mais ou menos organizado. Tudo bem, Dorival? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você já destacou a importância desses jogadores que saem do banco de reservas. É visível que você tem uma ideia de time que começa os confrontos, mas os jogadores que vêm do banco têm feito a diferença também. Eu queria que você contasse se tem um segredo específico para manter esses jogadores focados até aqui, jogadores que saem do banco e conseguem fazer esses gols importantes. Boa noite. Eles estão entendendo que todo mundo é importante no grupo. Por exemplo, no meio de semana nós tínhamos necessidade de um reforço na marcação,
e nós trabalhamos com os nossos volantes que estavam na espera no banco. E quando entraram, melhoraram a capacidade do nosso time, que foram o Luan e o Mendes. Para um jogo como o de hoje, o entendimento foi outro. E os 5 jogadores que entraram ligados, sabendo o que iriam realizar. Por quê? Porque eles estão interessados. Quando você passa um vídeo mostrando algumas coisas importantes, tanto da sua equipe quanto da equipe adversária, isso tudo aí tem feito com que eles despertem para determinadas situações e mudam os nomes e mantém-se tudo aquilo que está sendo proposto. Eu acho que isso é um fato muito importante. Os jogadores não estão se importando de estarem no banco e entrarem, de repente, faltando 10, 15, 20 minutos. Só que quando entram sabendo o que vão fazer, mudando o comportamento daquilo que está acontecendo, partindo para cima, acreditando, confiando, sendo agressivos, e isso aí tem contribuído muito. Olha, David entrou, fez a diferença em vários jogos, num jogo importante como o do meio de semana, hoje novamente. Isso daí mostra que o camarada está pronto, ele está preparado. Se ele vai ser titular, não importa. O importa é que tudo está sendo respeitado, e cada um que tem entrado no limite, porque sabe que é uma oportunidade única da gente fazer a diferença. E essa diferença está sendo feita. Eu fico muito feliz com o que eu estou vendo, porque até outro dia nós tínhamos jogadores aí que estavam totalmente descartados. Eu falo dentro do grupo e não por culpa de ninguém, tá? Eu falo dentro do grupo. E, de repente, todos eles estão tendo uma oportunidade, estão dando uma resposta, estão atuando. Se pegarmos aí de domingo a domingo agora, avaliem quantos jogadores entraram em campo, quantas mudanças nós fizemos, os comportamentos que foram desenvolvidos, cada jogo com uma característica. Um jogo dificílimo com o Bragantino, com o Red Bull Bragantino, no início da semana. No meio, nem se fala com o Palmeiras. Ao final, agora, um jogo complicado com o Santos, que folgou a semana, se preparou. E, queira ou não, o que a torcida gritou no final foi por merecimento. Porque nós tínhamos 7 jogadores que iniciaram a partida contra o Palmeiras 2 dias e meio atrás. E os caras foram valentes, guerreiros, vibrantes até o final. Foram até onde deu. Chegou um momento que, naturalmente, eu tive que treinar, alterar, porque era nítido, né, o desgaste que estava acontecendo com o Caleri, com o Luciano, com o Alisson, né, com o Juan, exatamente, porque se entregaram muito no último jogo. Dorival, aqui. Boa noite, Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. Dorival, queria que você falasse em relação ao que é jogado na sua equipe, né, dentro de campo, o que te encanta mais, na tua opinião, e se você puder falar a atmosfera do Alexandre Pato, do gol marcado, como foi essa atmosfera no vestiário e também após a partida no campo de jogo. Eu acho que o que tem me encantado é, primeiro, a regularidade feita em cima de uma agressividade de marcação, diminuição de espaço. Não importa se eu sou atacante, eu estou lutando pela posse de bola, pela recuperação da bola. Quando nós temos a posse, nós transitamos bolas com muita segurança, nós fazemos com que essa bola rode de um lado ao outro do campo, até que encontremos os espaços, os movimentos, o ataque à última linha adversária, com jogadores que às vezes fazem um trabalho sujo para não receberem, outros que fazem o trabalho necessário para a definição, e isso tem nos ajudado muito. Pegar o jogo, esses últimos jogos aí, nós pouco sofremos em relação aos ataques, nós criamos muitas oportunidades, e eu acho que isso é um ponto a se destacar, muito importante para uma equipe, porque nós não deixamos de ter posse de bola em momento nenhum, à exceção do jogo do Bragantino, que foi um jogo muito mais aberto, franco, parece que um jogo de perde e ganha muito grande, e fugiu um pouco as nossas características, mas a grande maioria dos jogos não, ao contrário, como o jogo de hoje. Desde o primeiro momento, nós tínhamos a posse, nós rodávamos bola com paciência, ocupávamos os espaços de uma maneira inteligente. E eu acho que percebe-se que existe um crescimento muito em razão da confiança que está existindo, daqui para lá, quanto dos jogadores para com a comissão. Olha, eu acho que nós temos que ter essa tranquilidade com o Alexandre. Está voltando, é um jogador que